Olá, futuros traders. A ideia desse vídeo é desmistificar um pouquinho o que tu precisa para ser um day trader. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que para você ter dinheiro, você vai precisar de dinheiro. Então o questionamento que fica é: o que fazer? Tá? Então, para eu ser um day trader ou ser um trader, eu vou ter que planejar. Então, para tudo que eu vou fazer, em princípio, na minha vida, qualquer negócio, ser trader é ser um negócio, é um processo de negociação. Eu vou ter que planejar. E do que eu preciso para ser trader? Basicamente dinheiro, que é algo que eu falei lá em cima. O grande questionamento que vem é: como que eu vou conseguir dinheiro? Tá? Então a principal ideia que eu preciso para ser um trader, eu preciso montar um caixa operacional. Esse caixa operacional é aquele dinheiro direcionado para eu fazer os meus investimentos, as minhas negociações, os meus trades. O que é importante nesse caixa? É só direcionado para isso. Tá? E eu tenho que saber aumentar esse meu caixa e ao mesmo tempo manter esse meu caixa. Por isso que é importante o planejamento e o gerenciamento dele. Então, por exemplo, se eu tenho no mínimo R$ 1.000, tá? É um bom começo. Mas você tem que se preparar para perder esses R$ 1.000. Quando eu falo perder, entre aspas, o que eu estou dizendo? Que não é bem perder. Você tem que se preparar para encarar essa perda financeira no início como um investimento da sua vida. É a partir dessa perda, entre aspas, que vai possibilitar o seu aprendizado e o seu crescimento. Então você tem que ter em mente que às vezes tu ter um caixa operacional pequeno, você não vai conseguir suportar a volatilidade no mercado e esse dinheiro vai ser perdido, entre aspas. Mas o principal fator que você tem não é o caixa, é a falta de conhecimento operacional, é a falta de conhecimento em si sobre o processo de negociação dos trades. E eu tenho que enxergar não somente agora, tenho que enxergar no futuro. Vou dar por exemplo, você em um ano perdeu R$ 5.000 na bolsa. Você investiu no teu aprendizado, no teu psicológico, nos testes das estratégias que você está pensando, tá? Mas o que vai acontecer no decorrer de um ano, 2, 6 meses, depende do quanto você investe barra perde no teu aprendizado e no teu estudo. Tá? Quanto mais você estudar, menor é essa lacuna, menor é esse tempo. Você vai fazer esses R$ 5.000 que você perdeu um ano em 2 dias. Em um dia, você vai fazer R$ 10.000 em um dia. Aí você vai olhar para trás, pô, fiquei sofrendo um ano com os R$ 5.000 que eu perdi. Não, mas é um processo de aprendizado. Então a primeira mentalidade que tem que mudar é que esse dinheiro no começo você não está perdendo, você está investindo. Então a primeira meta que você tem que ter, que é o mais complexo, é fazer o planejamento e é o processo de aprendizado. Tá? Então você vai ter que planejar os seus trades, vai investir em conhecimento e vai operar. Opera na conta simulação, opera na conta real que vai treinar o seu psicológico, que é o mais importante. Tá? E você não vai perder dinheiro, você vai investir. Eu estou insistindo no termo investir para mudar a mentalidade, isso facilita na hora do operacional. Depois desse processo, você vai perder, vai ganhar, até que você vai começar a subir o teu caixa, até chegar ao ponto do primeiro caixa operacional, que é aquele que você vai destinar realmente a planejar, investir financeiro e já ter um retorno financeiro, tá? E esse processo de aprendizado é constante, mas aí você já vai ter um aprendizado com retorno financeiro. Então, a primeira meta do teu aprendizado é o crescimento da tua carteira, tá? Então nós vamos começar explicando como é que funciona um caixa operacional, a proteção dele, que é o nosso objetivo. Dentro do meu caixa ou qualquer negociação, qualquer financeiro que eu tenho, eu vou entrar num trade, eu não vou arriscar mais que 2% dele.
Eu não vou arriscar mais que 6% em trades simultâneos, né? Então, por exemplo, eu estou operando mini índice e mini dólar, tá? Mini índice, mini dólar e alguma ação. Eu posso botar 3% se eu quiser, extrapolando os dois? Sim, se não extrapolar os 6, é possível botar. Você não pode arriscar. O teu objetivo de ganho vai ser de 2 a 6% por semana, vai ser no mínimo esse 1 para 1. Tá? E se eu atingir essa meta na semana, eu paro de operar. Se eu atingir minhas perdas na semana, eu paro de operar. Tá, mas eu sou teimoso e quero continuar operando, porque eu estou pensando no meu aprendizado. É um risco, você tem a possibilidade de você ganhar como perder, não dá para saber. Né? Mas se você ganhou, já atingiu tua meta, eu falo, arrisque 50% daquilo que você ganhou, assim se perder não vai ficar no prejuízo naquela semana. E você para de operar. Tá? Então tem gente que por não ter um gerenciamento, começa com 100, 200 reais, pô, se dá muito bem, ganha 2 mil, 3 mil em um mês. E tem gente que pega esses 3 mil que ganhou no mês por não ter gerenciamento e perde em 2 dias. Então o que acontece? Ele não conseguiu nem chegar no caixa operacional, ele já perdeu. Então ele vai se atrasando e vai se punindo por não ter o gerenciamento correto. Então, por exemplo, nessas premissas, se eu tenho um caixa operacional de 500 reais, eu vou fazer uma entrada com stop loss de 30% e com gain de 30%. Com 10 mil, eu vou fazer 3 entradas com stop loss de 200 e gain de 600 na minha semana, que são 6% ou 2% que eu vou fazer por entrada. A pergunta que eu faço para vocês, para a realidade que vocês conhecem do mercado, seguindo esse gerenciamento, é possível utilizar o mesmo modelo operacional? Esse é um questionamento. Agora imagina, eu vou entrar no mercado com 200 reais. O que eu posso fazer com 200 reais? Quanto que é 2% de 200 reais? Quanto que é 6% de 200 reais? Essa é a pergunta que você vai ter que fazer e saber se eu consigo operar com isso, com baixo risco. Por isso que eu falo que esse dinheiro, se tu tem um caixa pequeno, tu tem que pensar também no seu aprendizado, no seu investimento, independente daquilo que você vai perder ou ganhar a princípio. É o seu aprendizado para formar o seu primeiro caixa operacional real. Então você tem que começar pelo básico. Então o que é o básico? Às vezes as pessoas não entram nem sabendo o básico de uma entrada numa operação. Então você vai ter que estudar e vai ter que saber quando comprar, quando vender, onde que é teu alvo, onde que é teu stop, como é que você vai fazer para surfar e quando que você vai aguardar a sua entrada. Eu vou exemplificar isso a partir de uma estratégia que é bem famosa. Estratégias são os famosos setups que são falados. Então eu vou pegar, por exemplo, o setup do 9.1 do Larry Williams. Então a primeira coisa que você tem que fazer é estudar o setup. Ele te dá todas as diretrizes para ser assertivo e rentável, que é o mais importante. O mais importante do que a assertividade é a rentabilidade, é o quanto que ele possibilita você ganhar, independente da porcentagem de acerto. Eu posso ter um setup que me dá 20% de acerto, mas me possibilita ganhar R$1 milhão com esses 20% e perder R$100 mil. Você tem que ter estômago e emocional para aceitar que só 20% vai dar ao acerto. Então, a primeira coisa, o setup 9.1 ele é seguidor de tendência. Vocês sabem o que é um setup seguidor de tendência? É uma coisa que vocês têm que estudar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer no setup 9.1 do Larry Williams ele usa uma média móvel exponencial de 9 períodos. Quando essa média vira para cima, ela me dá o sinal de entrada na superação do candle que virou a média. E o meu stop fica abaixo desse candle que virou a média ou abaixo do fundo, o stop mais técnico. Quando a média vira para baixo, a entrada é na superação da mínima que virou a média e o stop fica acima desse candle ou no topo, acima. Usando aquele básico que eu falei lá em cima. Quando que compra? Na virada na média. Quando que eu vou vender? Quando a média vira para baixo. É o oposto. E aqui já me dá um novo sinal de entrada. Não dá? O alvo é a virada da média exponencial de 9 para baixo. O meu stop abaixo da mínima do candle que virou ou
eu posso botar um stop mais técnico no fundo anterior ou no topo anterior. Para surfar, você vai escolher a forma do teu surf. Eu posso surfar por candle, posso surfar por fundo, mas isso tem que possibilitar que eu chegue o mais próximo do fim da média virada para baixo, no contraponto. Porque senão o que acontece? Eu vou surfar de pontinho em pontinho. Pô, eu vou ser estopado na primeira voltada e eu vou explicar qual que é a interferência que isso tem nos meus trades. E quando aguardar? É quando eu não tenho o gatilho de entrada. Tá? Eu falei que ele era um setup seguidor de tendência. Então, pelo que eu estou falando, eu vou operar esse setup quando o mercado está lateralizado? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Aqui nós temos o funcionamento do setup. Aqui embaixo nós temos o candle que ativou o setup. Tá? Eu boto na superação dele. Ah, mas veio um outro candle e não ativou. Ele continua válido esse setup. Se vocês forem estudar bem certinho o setup, a origem dele, Larry Williams, ele vai falar que ele continua válido. Então, na superação, esse candle pegou a tua ordem. Então, o que nós temos? Nós temos a entrada na superação aqui, o meu stop vai abaixo. A minha saída é quando vira a média para baixo no fechamento do candle. Tá? Eu fiz 20 pontos nessa entrada. O setup 9.1 para venda é o oposto da compra. A média vai virar para baixo. O alvo é quando a média vira para 9. Tá? E assim que eu finalizo, que dá a entrada no novo setup, só que daí para compra. O stop fica abaixo da máxima do candle que virou. Você vai surfar, vai escolher da mesma forma e vai aguardar o gatilho para entrar. Vamos dar uma olhada agora no exemplo. É a mesma coisa aqui. Então o que acontece? Eu tenho uma entrada, se perceber, ó, virou a média, está ali a minha entrada, o stop está lá acima, tá? E eu poderia botar em cima do topo, ia ser uma perda um pouco maior. E a minha saída foi quando ele virou aqui embaixo. Mas Josué, aqui no meio, ele virou a média. Sim, ele virou, mas o teu stop está lá em cima. E ele segue a tendência, poderia ter sido estopado. Quando eu falo estudar, é que o setup vai funcionar dentro de determinados papéis de formas diferentes, em mercados diferentes. O 9.1 foi desenvolvido no mercado norte-americano. No Brasil funciona um pouco diferente, no índice funciona um pouco diferente. É necessário fazer backtests, fazer testes retroativos para ver isso. Tá? Tem aplicativos que fazem isso. Então, por exemplo, no Brasil, o que se sabe que foi feito de backtest? Você entrar na média exponencial de 9 e sair na média aritmética de 9, dá maiores ganhos. Tá? E isso são baseados em estudos reais. Então, isso que é o importante estudar. Isso é adaptado para o mercado brasileiro. Tem outro estudo que fala que a média mais importante no mercado brasileiro não é a de 9, é a de 8. A de 8 dá mais resultado que a de 9. Eu não vi significância na prática em si, mas quando eu faço backtest, ela dá melhor resultado. Nesse trade, deu 17 pontos. E aqui? Então, o que vai acontecer? Aqui nós temos, estava vindo o mercado, eu poderia ter feito uma entrada aqui, tá? Na superação dessa máxima, tá? Que é o caso. Aí eu subi e vou seguir. Quando virar a média, esse aqui virou a média, teria sido estopado. Teria sido estopado. 2 pontos. Aí aqui, levaria mais um stop de 2 pontos porque virou a média de novo para cima. De 4,5 pontos porque virou a média para cima. Outro stop de 3 pontos. Outro stop, um gain de 2,5 pontos. Um stop de 2,5 pontos. Tá? Um loss de 7 pontos. Então o que acontece? Aqui são todos exemplos que deram negativos do setup. Qual que é o detalhe? Isso aqui foi no mesmo mercado, todos os exemplos. Então, por exemplo, isso aqui é no começo do mercado. Então, se tu está seguindo, você não sabe, tu não tem essa noção. Quando tu está aqui, você não tem todo esse conhecimento aqui. Você vai entrar e vai fazer o setup.
Aí você levou um loss, 2 loss, 3 loss, teve um gain, aí teve um loss de novo e outro loss. Tá? Quantos pontos que você perdeu aqui? Tá? 2,5 e 2, zeramos. 7 e 3 são 10, 11, 12, 16 pontos e meio. Tá? Então, por exemplo, você perdeu 16 pontos e meio. O setup 9.1 não funciona. Por isso que você tem que conhecer e seguir a risca. Lembra que eu falei que era no mesmo mercado? Então vamos voltar lá. 16 pontos e meio. No mesmo mercado. 17 pontos. Opa, já estou no gain. 20 pontos. Então, por exemplo, perdi 16,5, teve uma entrada que me deu 17,5, 17 pontos, teve uma entrada que me deu 17 pontos e outra que deu 20. Tá? Então, por exemplo, eu estou com 20 pontos e meio de lucro. Agora imagina se eu não confio na estratégia, no setup, não estudo, não faço backtest e eu logo no começo do mercado parasse de operar o setup 9.1 porque eu levei esse prejuízo. Então não é a quantidade. Então aqui eu tive no total 1, 2, 3, 4, 5 entradas perdedoras. E tive 3 entradas ganhadoras. Eu perdi mais, entrei mais errado do que entrei certo. Vou desistir. Não. Qual que foi mais lucrativo? As minhas entradas erradas ou as minhas entradas certas? Com certeza as entradas certas, que me possibilitaram ficar com 20 pontos e meio. Então é isso que eu tenho que estudar e ter consciência e não desistir. É mecânico, é objetivo. O problema é o emocional. Se eu sigo o conceito do setup a longo prazo, ele sempre vai ser lucrativo. Nós podemos fazer adaptações, mas isso eu vou falar em outros vídeos, que vai depender de como eu vou operar o meu caixa operacional e quanto que eu tenho e qual que é o meu objetivo para chegar lá. Então, no próximo vídeo, nós vamos tentar organizar uma estratégia para a gente poder, com o objetivo de partir de uma banca pequena e formar um caixa operacional que possibilite a gente realmente crescer no mercado. Obrigado e espero que tenham gostado, pessoal.